Alô? Alô? Tá bom assim? Pode ir. Humberto, bom dia. Queria saber se o Mendes, né, vai estar à sua disposição para o jogo de amanhã e o que você espera desse Avaí, né? O Avaí que vem para cá, considerando esse jogo como uma final, né? E você também, o Guarani também, por sua vez, considera como uma final, né? Bom dia a todos. Verdade, o jogo tem esse caráter decisivo, né? A competição está se afunilando, todo mundo brigando por um objetivo, um confronto direto. Da mesma maneira que eles estão encarando como uma final, nós também nos preparamos na semana justamente para isso, dando ênfase na importância dessa partida, contando com o apoio dos nossos torcedores. Mais uma vez, tenho certeza que faremos um grande jogo e vamos colocar aquilo que nós trabalhamos para dentro de campo, para que a gente possa vencer o nosso concorrente direto. E quanto ao Bruno Mendes, o Mendes teve um desconforto muscular na panturrilha, fez alguns testes no período hoje da manhã, participou parte do trabalho e está convocado, vai ter esse processo de recuperação, mas acredito que estará disponível para poder nos ajudar a conquistar essa vitória. Humberto, você falou do Bruno, né? Então sobre outros dois atletas, o Longini e o Nem, se você os tira do time para as entradas do Rondinelli e também do Matheus Anjos, e por quê? Sim, confirmada a entrada dos dois, treinaram bem a semana, buscando um jogo. Claro que eu não posso passar muita estratégia aqui para o adversário, mas a gente vê a possibilidade de dar oportunidade para esses atletas, vem treinando bem. Quando tiver a oportunidade de entrar em alguns jogos, o Matheus Anjos entrou nessa última partida, claro, com pouco tempo, mas mostrou a personalidade, mostrou aquilo que ele vem trabalhando no dia a dia, assim como o Rondinelli também vem trabalhando, teve um início muito bom, teve uma Série A2 muito boa, na Série B ele oscilou, teve um problema de pubalgia, se recuperou, tem treinado bem. Então a gente vê nesse momento essa oportunidade de dar essa chance para os dois e esperamos que eles possam levar a campo aquilo que nós trabalhamos, a maneira com que eles combinaram ali o seu jogo, esse encaixe. Isso nos dá confiança, cria uma expectativa maior para que a gente possa, junto com esses dois atletas que estão entrando com os demais que irão compor a equipe titular, a gente possa fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo maior, que são os 3 pontos. Humberto, se o time vencer, ele vai encostar ali no Avaí e para entrar mesmo no G4 teria que golear, né? 4 gols de diferença. Algo raro, mas vocês têm boas lembranças, né? Que desse ano, no momento que ninguém esperava, o Guarani conseguiu fazer 4 gols e 4-0, né? Sim, mas a gente tem pensado primeiro no primeiro objetivo, que é vencer o Avaí. Como nós falamos, um jogo com caráter decisivo, sabemos aquilo que precisamos fazer, totalmente diferente do jogo passado em relação ao nosso adversário, colocar nossa estratégia em jogo, tudo aquilo que nós trabalhamos durante a semana, para que a gente consiga primeiro vencer o adversário, para igualar em número de pontos. Daqui para frente também o Avaí tem alguns confrontos, os outros rivais também que estão postulando ao G4 também tem grandes confrontos aí, então nós temos que pensar jogo a jogo, primeiro vencer o adversário, que é o objetivo principal, e questão de placar, é claro que a gente tem que buscar sempre o gol, sempre buscar a vitória para te dar um conforto maior ao término da partida. Você lembra do último 4-0? O Oeste, né? Oeste, então a memória é boa, então a gente tem que pegar tudo, todos esses momentos bons que nós vivenciamos aqui, conversamos justamente durante a semana com os atletas, tudo que nós já passamos dentro do Guarani, aqueles que estão desde o início da Série A2, aqueles que chegaram durante a competição, então a gente vivenciou vários momentos aqui dentro, então isso serve de crescimento, de amadurecimento, e nada melhor de colocar tudo em prática amanhã para que a gente possa colher essa vitória que nos deixará numa condição boa dentro da tabela. Humberto, depois de 2 jogos fora de casa, né, contra o Vila Nova e depois contra o São Bento, o Guarani que retorna no Brinco e retorna justamente contra o Avaí. E aí muitos torcedores estão se apegando àquele fato histórico, né, de 2005, 30 mil pessoas no Brinco. Qual a importância amanhã do torcedor presente em mais uma final e justamente contra o Avaí? Fundamental importância, tenho certeza que o torcedor bugrino estará aqui dentro, a equipe precisa desse apoio. Primeiro, parabenizá-lo, todas aquelas pessoas que foram, todos os torcedores que foram lá em Sorocaba, nos apoiar, nos torcer por nós. Claro que o resultado foi insatisfatório para todos nós, mas eu tenho certeza que o torcedor bugrino estará amanhã presente, nos apoiando, sendo o 12º jogador na arquibancada, dentro do campo, empurrando lá da arquibancada. Esse apoio que a gente necessita nesse momento, eu tenho certeza que
como apaixonados que são, estarão presentes aqui para nos apoiar. Um dia bom para se ter um jogo, 4h30 da tarde, horário também bom. Tenho certeza que essa força da arquibancada virá e cabe a nós dentro de campo, colocar nossa estratégia em campo, nos doar ao máximo, jogar a nossa vida mesmo, jogar com alma, para que essa força da arquibancada também nos ajude dentro de campo a atingir o objetivo. Humberto, como você trabalha nesse momento os atletas que são importantes e que estão pendurados, para que não tomem cartões bobos? Se, por exemplo, até mesmo o Bruno Xavier não fosse esse problema que ele teve de saúde, era uma opção para você, como é que você trabalha? Porque você tem atletas importantes no teu grupo nessa reta decisiva que estão pendurados. Sim, a gente tem alertado os atletas justamente. É claro que a gente não pode fugir de um tipo de cartão, mas que a gente venha tomar em benefício à equipe, né? Num momento ali que você tem que trocar uma falta por um lance de contra-ataque ou uma situação real de gol do adversário. Então esse tipo de amarelo você até é aceitável, mas e por reclamação, por outro tipo de coisa, isso a gente não pode permitir nesse momento da competição. É claro que ali no calor do jogo, foi logo em função após o gol que nós tomamos, a expulsão do Felipe, então nós tomamos um cartão, então a gente pede um atleta importante. É claro que devido a essa apendicite aí da cirurgia que ele teve que se submeter, ele estaria também fora da equipe, mas a gente tem alertado e esses exemplos sirvam para os demais atletas não cometer o mesmo erro. Humberto, duas questões. Como é que você sente, né, o momento do Guarani? Se com essas duas alterações que você faz aí, o objetivo é municiar mais ali, né, o ataque, se você identificou, né, que é isso que está faltando para o time fazer mais gols. E queria que você comentasse também sobre as crianças que vieram aí também, sobre a importância, né, para o grupo, né, de os pais terem a criançada, você também é pai, né? Sua filha está sempre acompanhando aqui, né? A questão das alterações é justamente isso, dar uma oportunidade para outros atletas, tentando um poderio ofensivo maior. São atletas com poder de definição também muito importante. A gente caiu nesse poder de criação, principalmente no último jogo, por isso que a semana foi voltada a isso, jogar no campo ofensivo, criar mais oportunidade de gol, para que a gente possa voltar àquele número expressivo que a gente tinha de gols. Então, essa tentativa é muito em função disso também. E quanto às crianças que participaram do treinamento hoje, eu acho muito importante, até porque hoje o treinamento durante a manhã, após o treinamento a gente vai para a concentração, muitas vezes as crianças acordam um pouco mais tarde, os pais saem antes, não vão ver o filho no momento hoje, dia das crianças, o dia delas, então a gente viu interessante esse momento também ter esse lado humano, os pais, as mães estar juntos com seus filhos num momento maior. Então isso é válido, as crianças ali se divertindo, essa energia da criança é muito importante. Então é saudável, então o pai, a mãe está sempre com o filho, quando tem essa oportunidade, até mesmo questão de viagem, que a gente está sempre aí distante, o pai às vezes não tem muito tempo com seus filhos, então hoje foi uma oportunidade deles poderem conviver no ambiente que eles vivem diariamente, eles trazerem seus filhos também para poder ter essa energia, essa sintonia, e eu acho muito válido. E eu tive que sair cedo, acordei minha pequena para dar um abraço, um beijo, e vocês que estão presentes sabem que ela sempre participa. E quando eu falo de criança, eu me emociono mesmo, então vamos parar por aqui, porque eu acho que é muito importante. A gente precisa olhar muito em momento desse lado político, a gente não fala aqui também, mas é um momento crítico aí para o país, um momento importante para você escolher o seu candidato, para que a gente possa olhar mais para a criança. Eu acho que a educação nossa está muito falha, eu acho que o berço de tudo começa pela educação, então olhar mais para essas crianças, dar essa educação, oportunizar mais para que eles possam ter uma esperança mesmo e parar um pouco com essa, desculpa até o termo, essa roubalheira, ou pensar somente no eu, e muitas vezes eu não olho para o próximo, ou olho para o lado que as pessoas estão necessitando. Então, olhar mais para a educação, porque a educação é o berço de tudo. Através dela você vai ter respeito, você ter valores, você vai ter várias coisas que vêm na sequência. Humberto, eu gostaria que você falasse do Felipe Maia, né? Porque o Felipe, em momentos do campeonato, foi muito crucificado, muito xingado, né? A torcida não o queria, e você sempre pedindo calma, né? O Felipe é bom jogador, nós vamos recuperar o atleta, haja vista que na última partida fez falta taticamente no time, e a torcida pediu a volta do Felipe Maia. Você se sente nesse momento responsável pela recuperação do futebol do zagueiro do Guarani, não? Sim, o Felipe, o próprio Kevin, né? O Felipe tem uma particularidade com ele justamente porque quando ele voltou de cirurgia, ele teve 2 cirurgias, né? Uma para reparar, que não encaixou certo, ele perdeu muito tempo
da sua carreira. A gente sabe quando o atleta está machucado, a única coisa que eu lamento no futebol é ver atleta lesionado. As outras coisas a gente procura soluções e a gente dá jeito. Agora, quando ele está fora do campo de batalha, isso é ruim. E o Felipe, nesse processo que ele estava retornando de transição, eu participei diretamente com ele, porque eu fazia o trabalho de auxiliar técnico. Então, muitas coisas eu vinha trabalhando com ele, até mesmo essa parte emocional, a parte de encaixe de marcação, de abordagem, de tempo de bola, de melhoria de jogo. E a gente fica feliz pela evolução do atleta. É claro que ele ia sofrer muito, ele ia oscilar bastante devido a esse período de inatividade dele. Mas hoje ele é uma realidade, tem feito bons jogos, tem nos ajudado bastante, é um atleta com potencial enorme, novo, tem despertado interesse também de outras equipes, mostra que ele tem desenvolvido um bom trabalho e a gente fica feliz também, que o dever do treinador é melhorar os atletas, é fazer com que eles acreditem que eles têm condição de dar voos maiores, então a gente fica feliz com esse atleta por estar nesse momento e também o reconhecimento do torcedor, que isso é importante também para o atleta se sentir mais confiante e colocar em prática aquilo que ele vem desenvolvendo durante os treinamentos.